Os pessoal, eu sou o Cicero, Rogério Baltazar, vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, se inscreva no canal, me acompanhe também no Instagram, me acompanhe no TikTok. Basta digitar na busca lá Cicero Rogério Baltazar, tanto no Instagram quanto no TikTok, vai me aparecer ali, né? E basta me seguir os vídeos e tal, né? Se puder compartilhar, compartilha também, né? Bom, o vídeo de hoje se trata, falarei mais em relação a professores que dão aula e também a pais e alunos também, né? Para ficar esperto com algum tipo de situação aí, né? Vamos falar hoje relacionado à aula para crianças, né? E eu, modéstia à parte, tenho bastante experiência de aulas para crianças, né? Dou aula para todas as idades, né? Mas claro que criança é um público maior, assim, né? No Karatê. E qual que é o tema do vídeo de hoje? é sobre é sobre que o sensei de karatê que dá aula para crianças não é recreador infantil, entendeu? Isso aí tem que ficar muito claro. Às vezes o próprio sensei, às vezes sem muita experiência e tal, né? Quer dar às vezes só brincadeiras e tal. E assim, a aula infantil é uma aula assim que. Vamos comparar a aula infantil com a aula de adolescente e adulto, né? O final os finalmente ali é o mesmo, entendeu? O objetivo é o mesmo, das aulas para crianças quanto para os adultos. Por exemplo, o faixa branca ele vai ter que saber fazer o primeiro kata e tal. E isso na minha concepção de aula, né? Independente da idade. Por exemplo, ao passar para faixa laranja, um exemplo, né? Por exemplo, ele vai ter que saber fazer determinadas técnicas ali básicas e o primeiro kata e o segundo kata, por exemplo, né? E Taikyoku no Ichi, Taikyoku no Ni, conforme a organização pensa Taikyoku no Ichi, enfim, né? Isso depende, varia da organização, né? Mas enfim, tanto o aluno adulto quanto o aluno de criança de 4 anos vai ter que fazer isso no próprio passar de faixa, na minha opinião. Se você não quiser dar a faixa de graça pro aluno, né? De graça que eu digo assim, sem merecimento. Óbvio que o nível de avaliação de um adulto para uma criança é muito menor. Para uma criança de 5, 6 anos, ela fazendo assim apenas o embuzen do kata, embuzen a linha do kata ali, né, com a defesa certinho, nem cobra o base, nem cobra o zenkutsu dashi certinho, não esquece, né, sem chance, né. Apenas fazendo um movimento ali já tá valendo, né. Mas por que eu tô chegando nesse ponto aí? O que eu quero dizer? Nas aulas de karatê infantil, a gente não pode fazer o que o aluno quer, independente da idade, o que só o aluno quer. Se depender das crianças, só tem brincadeira. Se eu for dar aula para os alunos querem, é brincadeira a aula inteira. E o professor, o sensei de karatê, ele tem que ter o que ele tem que passar. Óbvio que a parte técnica é maçante para todo mundo, principalmente para as crianças. É ruim, é maçante. Só que tem que ser passado. E claro, tem que ter uma brincadeira no meio da aula ali para descontrair, para desestressar as criançadas, para a aula andar mais leve, né? E só que o que não pode, isso aí também vale o recado para os pais. É muito fácil, isso aí já vamos olhar para o outro lado. É muito fácil um professor que não é competente para dar determinada aula se mascarar dando brincadeira. Daí tá fazendo papel de recreador infantil. E não, ele é um sensei de karatê. Então ele tem que dar aula de karatê. Tem que passar para as crianças, independente da idade. Eu dou aula para 3 anos de idade, tá? Você tem que passar o fundamento de soco e tal, da brincadeira, passar o fundamento de soco. Óbvio que a criança vai demorar muito mais para aprender. Se pega uma criança, uma sala de 3, 4 anos, como já aconteceu comigo, para passar para a primeira faixa, o normal é, sei lá, 5, 6 meses, né? Depende do, né? Mas assim, para um aluno para uma criança de 3, 4 anos, às vezes já aconteceu, turmazinha, né, de ficarem 2 anos para passar para faixa laranja, para a primeira faixa, né? Sair da branca e passar para laranja. Por quê? Porque o aprendizado é mais lento, a curva de aprendizagem é muito mais lenta. Às vezes é uma sala com tipo 10 crianças de 3, 4 anos, acaba sendo muito difícil de todos entrarem no eixo para aprender, né? Tem muita bagunça, tem que chamar atenção, tem que dar disciplina, e daí o aprendizado anda ainda mais lento, né? Mas assim, o importante é o sensei passar os fundamentos do karatê, né? Além da disciplina, tá? Eu tô falando agora da parte técnica, tá? Passar o Izuki, depois que eu aprender o Izuki, passar a defesa de Odan-ki, que já é um pouco mais complicadinho para crianças de
4 anos, né? Mas alguns aprendem mais fácil, outros demoram mais, mas já vai aprendendo, pô, passou um negócio chato, que é chato mesmo pra criança, né? Pra todo mundo, imagina pra criança. E daí, pô, tem uma brincadeira no meio. Eu trabalho muito assim, né? Eu trabalho com as crianças, sempre eu dou brincadeira e tal, e as crianças sempre pedem brincadeira. Se depender delas, é só brincadeira, né? Só que não. Só que quando as crianças estão fazendo muita bagunça, estão demorando pra obedecer e tal, já aconteceu várias vezes isso, né? Deu não dou brincadeiras, não dou brincadeira, porque eu falo, vocês estão bagunçando muito, hoje não vai ter brincadeira, vai ser só aula chata, falo assim ainda. E daí eles aprendem pela pior maneira, né? Aprende, e daí na próxima aula eles já se comportam mais, porque sabe que não vai ter brincadeira. E eu não dou brincadeira mesmo, tá? Se um aluno, isso acontece muito com crianças, as crianças elas testam a gente, os pais sabem disso, são mais espertos, sabem disso, as crianças elas testam a gente, né? Elas vivem testando todo mundo, inconscientemente. Quando eu vou dar uma parte técnica, a criança às vezes tá com fala que tá com mal-estar, fala que quer sair, tá bom, a criança sai, né? Fica com os pais ali fora, né? E quando for da brincadeira, a criança quer entrar, daí eu não deixo a criança entrar. Aprende que saiu, não volta mais. E daí, gente, pode chorar, pode espernear, não adianta. Muitas vezes na casa faz o que quer, na casa esperneia e chora e consegue as coisas. Se no karatê não pode ser assim, simplesmente não pode ser assim. Simplesmente chorou, esperneou, paciência, né? Paciência, né? Não dá pra fazer nada. Se na casa às vezes é assim, no karatê tem que ver que não é assim, porque na vida não é assim. Na vida não basta você espernear, chorar pra ter as coisas. Quem dera, né? Se fosse assim, vivia esperneando para os meus boletos serem pagos, né? Mas, então, o recado de hoje é esse, tá? Para os senseis. Sempre procurar, se é que eu posso dar alguma dica aí, né? Sempre procurar passar a parte técnica em meio a brincadeiras, claro, né? E tentar dar brincadeiras, procurar dar brincadeira. Eu vejo assim, que todo tipo de brincadeira, ela tem um benefício, sabe? Seja pra criança aprender a perder, que as brincadeiras que eu dou são todas competitivas, né? A maioria, pelo menos. Pra criança aprender a perder, aprender companheirismo. Daí, em meio a isso, pode se bolar também brincadeiras mais lúdicas, né? Que a criança termine e precisa usar uma técnica para fazer a brincadeira e tal, né? Deu uma sequência de pulo, depois deu um chute, uma coisa assim, né? Dessa maneira para também ir pegando a parte mais lúdica junto com o karatê. Mas assim, então para os senseis, na visão do sensei, sempre saber que tem que dar brincadeira no meio e tal, claro, né? Mas sempre focando a parte técnica, sabendo o que você tem que passar, que é parte técnica básica, começar a aprender o kata, que já aí para crianças de 3, 4 anos é bem difícil, mas tem que tentar os 4 primeiros passos, e depois ir melhorando. Tem criança que até aprende rápido, mas é um pouco mais complicado. Geralmente meninas aprendem um pouco mais rápido que os meninos, porque de maneira geral, mulher se desenvolve antes, né? Então, isso é desde do nascimento. Então, uma menina de 4 anos é muito diferente, isso de maneira geral, né? É muito diferente de um menino de 4 anos, né? Menino de 4 anos já tem uma certa facilidade maior de aprender. Então, e para o lado dos pais também, se os pais veem que o professor tudo bem, uma aula ou outra você dá, que às vezes é próximo de umas férias, é isso, você dá uma brincadeira a aula inteira e tal, uma vez ou outra, tudo bem, até eu faço isso, né? Mas os pais também percebendo que o professor que vocês estão levando na academia que vocês estão levando só dá brincadeira para as crianças, mas é brincadeira só criança. Pô, daí então, por que colocar no karatê? Coloca numa recreação infantil, então, deve ter aí, né? Se só dá brincadeira, né? Então não tem. Aí, quando o professor dá brincadeira, tá mascarando uma deficiência técnica do professor, ou lúdica do professor de poder ensinar alguma coisa, técnica, que é aula de karatê. Tem que entender isso. A mais criança tem 3 anos, tá? Mas ele entrou no karatê. Então ela vai ter que aprender a chutar, nem que seja aquele jeito bem básico mesmo, chutar, né? Aprender a soco e tal, e assim ela vai evoluindo. Como eu disse, curva de aprendizagem é bem mais lenta do que um adolescente ou uma criança uma criança de 9, 10 anos já tá tranquilo, né? Já é melhor que os adultos, já tá com a cabeça fresca ali, né? Aprende mais rápido que os adultos. Então, bom, então o recado de hoje é esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe like aí. Não esqueça de compartilhar o meu vídeo, se gostaram, claro. E não esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok, ok? Os